Olá, sejam bem-vindos a mais um Podpice. Hoje temos conosco o doutor advogado Matheus Vieira, advogado atualmente nas áreas administrativa, civil e consumerista. Sócio administrativo do escritório Matheus Vieira Advocacia e Consultoria Jurídicas, formado pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil. Ele traz uma abordagem acadêmica e profissional riquíssima. É uma honra em recebê-lo. Hoje teremos como tema os desafios e vivências da advocacia na rotina de direitos da família. Com vocês a palavra, a nossa... Com vocês a palavra da nossa... Com vocês a palavra da nossa idealizadora do nosso podcast, Cássia Alves. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais um dia. É um prazer, doutor, estar aqui te recebendo. Estamos diante de um profissional super gabaritado, experiente e que vai contribuir hoje com o nosso podcast. Muito obrigado, doutor Matheus, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito proveitoso. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente à doutora Cássia, à nossa amiga Isabelle, e eu espero que a gente possa contribuir, de fato, para os esclarecimentos que aqui vão se fazer necessários. Com certeza, doutor. Então, eu já vou te fazendo uma pergunta. O doutor que é especialista em direito da família, né? Então, vamos permear um pouco por essa área junto com a saúde mental. Doutor, a vara da família... o senhor lidar diretamente, né, com familiares, conflitos, várias questões, divórcio, separação, alienação parental. E mediante todas essas vivências, a gente traz ali uma história de vida ou várias histórias de vidas. Geralmente chegam demandas, né, de pessoas emocionalmente abaladas devido a todo esse contexto vivenciado. Então fala pra gente, doutor, como que é para o doutor lidar com essas questões emocionais desses pacientes ou clientes, né, que chega para o doutor. Como que o doutor lidar com isso? Veja só, quando os clientes nos procuram com demandas de família, geralmente essas pessoas se encontram emocionalmente abaladas, são situações complexas da vida que envolvem muito sentimento, e o primeiro papel do advogado, quando está diante dessas situações adversas, é ouvir o cliente. É um acolhimento, né, doutor? Então, quem primeiro ouve o problema da pessoa em busca de uma solução é o advogado. Então, a gente não pode, de maneira alguma, agravar, valorar, culpabilizar essas pessoas. Perfeito. Mas sim buscar soluções para as questões que nos são trazidas, como o divórcio, como alienação parental, questões que perpassam também por violência doméstica, que envolvem, às vezes, agressões psicológicas, econômico-financeiras. E a gente se depara muito, né, doutor? Principalmente com essas questões de agressão psicológica, né? Até físicas também, mas no contexto de violência psicológica, isso acaba também atingindo, né, de certa forma, o contexto da formação da família, a convivência familiar. Se, por exemplo, um esposo, ele age para com sua esposa com violência doméstica, isso acaba atingindo a criança também. Perfeito, que doutor. está ali dentro daquele arranjo, e isso acaba implicando em várias complicações, né, no âmbito dessa família. Então, voltando à sua pergunta, o nosso primeiro passo é ouvir e buscar alternativas. O que não podemos também é se envolver com o problema do paciente, do cliente que nos procura. Nós buscamos um distanciamento na busca da solução, até para que aquela questão não nos atinja também emocionalmente, porque somos seres humanos, já temos também os nossos próprios problemas, perfeito, né? E aí a abordagem do advogado é essa, né? Inicialmente.
Perfeito, doutor, parabéns. E assim, todo esse cuidado, né, que o doutor trouxe referente à tratativa com esse paciente, com esse cliente, é bem importante, né? Porque você vê, o doutor escuta, entende, orienta, né? Orienta, de repente, ali a buscar uma ajuda de um psicólogo, se o doutor vê a necessidade de um psiquiatra, né? De uma terapia. E é legal, doutor, esse cuidado, nessa visão humanizada que o doutor tem. Parabéns, referente a essa abordagem, perfeito. E também, doutor, essa limitação, né? Que o doutor acabou de falar, referente saber entender até onde o doutor vai, para que não absorva, perfeito. Isso aí mostra, doutor, que o senhor tem autoconhecimento. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O doutor faz terapia? Faço terapia. Perfeito. E aí a gente conversava um pouco sobre isso nos bastidores, sobre as abordagens mais modernas e mais reconhecidas no contexto de terapia. E eu fui, né, sou um tipo de pessoa que não faço de forma permanente. Sim. Mas sempre que a gente tem conflitos, né, Sim, pessoais perfeito. e do cotidiano, porque somos humanos, a gente busca o apoio do profissional especializado. Perfeito. Afinal, eu sou um advogado que busco resolver problemas de cunho patrimonial, problemas envolvendo questões de família, mas as questões emocionais ficam, né, a cargo da doutora e dos colegas, né, no âmbito da psicologia. Doutor, perfeito, parabéns. Então, possivelmente, a abordagem que o doutor trabalha é a terapia cognitiva comportamental. Provavelmente, né? Provavelmente. Sim, perfeito. Que é aquela que busca soluções e que Isso. quando a pessoa está, eu não sei falar tecnicamente, mas bem resolvida, ela ali dá um tempo, né? Sim, uma perfeito, pausa. perfeito. Se tiver novos conflitos, volta, né? Sim, quando ela já está, já consegue identificar o problema, já conseguiu chegar no nível de autoconhecimento e, de fato, ela já consegue seguir e aí ela é liberada do processo terapêutico dela. Não, perfeito, parabéns, doutor, parabéns, isso Obrigado. É interessante. Por isso que eu te perguntei, porque, assim, a sua clareza, a sua fala, quando você fala que precisa se entender o seu limite também. Isso é legal. E é interessante a gente saber entender dos nossos limites, né? Até onde a gente pode ir, para que não venha ficar uma sobrecarga emocional, que de certa forma acaba impactando na produtividade, na concentração. Então, muito bacana, doutor. Parabéns. A gente inicia o acompanhamento, né, das demandas envolvendo família, ouvindo, como eu disse a senhora. E o passo seguinte, geralmente, e todo profissional do direito hoje sabe, é a busca consensual para a solução do conflito. O judiciário ele já é bastante abarrotado de demandas. Ele já demora muito para alcançar as soluções desejadas. Sem falar que você, quando vai ao judiciário, você deposita em um terceiro a solução dos seus problemas pessoais. E quem melhor do que nós, do que o cliente, para saber o que é melhor para si? O problema é quando o conflito não encontra, entre as partes, no conflito não se encontra um consenso. Porque se um cliente me procura para realizar um divórcio e há um consenso sobre essa separação, a gente hoje não precisa ir ao judiciário. Sim. Né? As pessoas adultas, capazes, bem resolvidas, não dependem do judiciário para resolver seus problemas. Claro, como as pessoas não sabem tecnicamente sobre direitos e deveres decorrentes da sua relação conjugal, precisam de um profissional, o advogado. Mas, mesmo que a parte adversa tenha um outro advogado, a solução pode se dar de maneira consensual e é o que nós, profissionais, sempre recomendamos. Mas, assim, não há consenso. A disputa envolve uma matéria patrimonial e aí uma das partes acha que tem determinado direito, a outra parte acha que tem mais, e aí sim a gente vai para o judiciário, o que é algo mais demorado, que gera aflição, a pessoa fica muitas vezes ansiosa. Então, a primeira coisa que eu advirto ao cliente quando vamos ao judiciário, olhe, você vai lembrar do que eu estou te dizendo aqui. Você vai ter que ter muita paciência. Porque não é o doutor, o advogado que julga, né? Sim. Você leva ao judiciário e o judiciário tem a marcha
de tempo dele próprio. Sim. Tem o tempo próprio dele. Sim. Então, eu digo sempre aos clientes, você vai ter que ter muita paciência. E, inclusive, doutor, eu iria te fazer essa pergunta, né? Mediante, né, porque existe uma demora muito grande. A gente sabe que o nosso judiciário é muito demorado, né? Tem processos aí que permeiam por anos e anos e anos. E é isso que eu ia te perguntar, mas que bom que o doutor já engrenou aí. Como que faz, doutor, para lidar com isso? Porque eu entendo que isso gera uma ansiedade, um estresse, uma pressão. Porque o cliente, ele quer o valor, né? Ele entra com ação ou ele quer a divisão dos bens, seja lá qual for o serviço que ele foi buscar. E mediante a demora, eu entendo que ele vai ligar para o doutor, ele vai cobrar, ele vai pressionar, às vezes ser até áspero, reativo, né? O doutor já se deparou com alguma questão desse nível, desse porte ao qual, de fato, já impactou na sua rotina, um estresse emocional? Porque eu entendo que a gente lidar com vários tipos de pessoas e a gente atende gente de todo tipo, e em algum momento, eu acredito que devido a essa demora, venha causar algum impacto negativo, né? Para falar do cliente, a gente tem que ter a máxima cautela possível, né? Sim. Inclusive, o nosso podcast, esse podcast, né, vai ser amplamente divulgado e acessado por todos. Então, vamos falar com cuidado da clientela, né? Veja só, muitos clientes passam por esse processo de: doutor, tá demorando, doutor, e aí vai dar andamento? E aí o que acontece? Às vezes deposita no doutor o ônus da demora, a culpa pelo processo estar demorando. E aí por isso que eu disse que eu faço sempre aquela advertência, né? Olha, vai para o judiciário, então você não está com pressa. Você vai ter que ter muita paciência. E aí, qual é a grande questão na relação advogado-cliente? É sempre esclarecer ao máximo como funcionam as coisas. É dizer ao cliente: olha, o advogado não é quem decide. O judiciário tem uma marcha processual própria. Tem o tempo para cada coisa. E demandas de família, quando não consensuais, demoram bastante. E aí qual a posição que o advogado fica quando, em uma ação de alimentos, por exemplo, você não consegue localizar bens do devedor, a criança depende do recebimento de alimentos, e o tempo vai se passando, aí você sugere ao cliente: olha, nós temos a alternativa da prisão civil do devedor, que é o pai. Sim. É a única hipótese hoje de prisão por dívida, né? Sim. O pai que não paga os alimentos, ele pode vir a ser preso como forma de forçar o pagamento. E aí você chega para ex-companheira, ex-esposa, e aí vamos pedir a prisão civil? Mas ele é o pai de minha filha. Sim. Mas Sim. ele é um homem bom. Não está pagando os alimentos, mas não é uma pessoa ruim, não. Então, às vezes, a solução para o problema, a solução mais rápida, encontra barreiras na vontade do próprio cliente. Entendi. Às vezes, para você chegar a um acordo, você tem que fazer concessões. Você tem que abrir mão de uma determinada porcentagem. Digamos que em uma disputa por alimentos, a mãe está pedindo 30% de alimentos, o pai oferta 25%. Aí os advogados, o promotor fala: vamos fechar em 27%. Aí sempre tem aquela parte que resiste um pouco mais. E aí protela a solução. Sim. Por causa de uma diferença, às vezes muito Mínima. pouca, que poderia Sim. gerar o resultado ali favorável para todo mundo, processo, para agilizar, sim. né? Doutor, qual seria a porcentagem? Não sei se tem assim uma legal ou é devido a acordos entre partes para que venha ser acordado mediante essa pensão alimentícia. A regra no ordenamento jurídico hoje, como bem a senhora apontou, não existe uma porcentagem na lei. A lei não diz 20%, 30%. Existem alguns doutrinadores, autores dizem que existem 3, mas basicamente os critérios para definir o valor de uma pensão é a necessidade do alimentando, a necessidade da criança, e a possibilidade de quem paga os alimentos, do genitor, geralmente o genitor. Então, unindo essas duas circunstâncias, você chega a um determinado valor. Se a senhora me perguntar assim, qual a média
que você vê a justiça aplicando, os tribunais aplicando, fica ali, quando assalariado e com um filho, entre 20%, 25% a 30%. E existe um teto máximo, se é que eu posso falar dessa forma? Ou um valor estipulado máximo para essa pensão? Não existe um valor máximo, mas o critério aí a senhora entraria no segundo critério basilar, que seria a possibilidade do pai. Para definir o valor máximo, você observa a possibilidade do pai. Não dá para você comprometer também toda a renda de um sujeito para alimentar terceiros, ainda que filhos. Por quê? Porque o pai também precisa de dignidade. Sim. Então ele precisa também se alimentar, ele precisa também de vestuário, ele precisa de moradia. Aí a doutora pode me perguntar, não, mas ele deveria ter pensado nisso antes de fazer uma quantidade grande de filhos. Sim. Mesmo que ele não tenha nada na cabeça, esse pai, ele também é uma pessoa humana e merece proteção também. Sim. Então, digamos que até metade do salário, caso ele tenha mais de um filho, 2, 3 filhos, seria, na minha análise, o proporcional para ele conseguir também alimentar seus filhos. Sim, se manter e alimentar os filhos. Isso né? acontece também ao contrário? Essas mesmas regras servem para as mulheres? Nos casos em que a criança fica com o pai. Isso. Exatamente. Acontece da mesma forma. Mas o que a gente vê com habitualidade é que as crianças fiquem com a mãe. com sua mãe. Ainda mais quando muito pequenas. Sim. É aquela história de que a criança mama é no peito. Sim. Já viu essa Sim, expressão? Verdade. Então, assim, para um recém-nascido, é muito difícil que a moradia, em caso de pais separados, que a moradia seja, não é impossível, mas difícil que a moradia seja com o pai. Mas sendo com o pai, a mãe tem que contribuir também, nesses mesmos termos, em relação ao seu salário, uma porcentagem, né? Em relação ao seu salário. E doutor, mais uma curiosidade. É verídico quando o pai ele não tem condição de ser o provedor dessa criança, essa responsabilidade permeia para a avó, para a figura de cuidado desse genitor? Para estar arcando com os valores? É verdade, mas é uma responsabilidade subsidiária. O que isso quer dizer? Quando o pai não pode, o avô, a avó, né, responde subsidiariamente. O que não pode é a criança ficar sem comer, Sim. sem se alimentar. Mesmo no caso, doutor, esses avós sendo distantes, de repente não ter vínculo com essa criança, mesmo assim a mãe pode entrar com um requerimento para estar recebendo essa verba? Pode. Mesmo que não exista esse vínculo afetivo ativo, essa convivência plena, por lei, os avós têm responsabilidade subsidiária quando o pai não tem condição alguma de assumir os alimentos. E isso não se confunde com desemprego. Sim. Desemprego não é desculpa para não pagar alimentos. Afinal de contas, o papai, apesar de desempregado, ele está vivo, né? E está se alimentando como? Sim. Ele dá um jeito, né? Se ele dá um jeito para ele tem que dar um jeito para a criança filho, também, né? sim. Porque a fome não espera, né? Sim, e sem dizer também, doutor, aqueles pais, né, que às vezes alegam não ter condições de ser o provedor da criança, mas nas redes sociais está postando lá com bebidas, em festas, em movimentos. Então, de certa forma, também a mãe ela pode se apropriar dessas provas para também estar indo até a justiça, fazendo uma junta de documento para estar requerendo também, porque ali ela tem uma prova de que, de alguma forma, ali ele está se mantendo, né? Está tendo dinheiro para se divertir, né? Aí, a questão de prova, em matéria de prova, a criatividade é o limite. Já vi situações... Parece que, por coincidência, é porque é muito comum ver isso, sim, né? Então, sim. assim, eu já vi situações de advogados juntarem, né, no processo, fotos, imagens do genitor abusando de álcool, né? Ali sim. em mesas fartas, né? De bebida, ostentando, como se diz, enquanto os alimentos da criança... Porque qual é a grande questão dos pais hoje? Do pai, principalmente. Quando resiste a prestar os alimentos. O pai acha que, dando alimentos
valor em dinheiro para a mãe, ele não sabe, no julgamento dele, se ela vai gastar aquilo Sim, com a criança. Na cabeça dele vai fazer um engenho. Mas independente do que ele dá, a criança não tem custos, Sim. Sim. entendeu? Então, é uma questão é uma cegueira do pai, que às vezes não superou o divórcio, às vezes tem uma questão doutor, emocional ali perfeito. dele. Ele tem que olhar, o papai tem que olhar para a criança. Perfeito. Precisa tomar remédio, precisa comer, precisa vestir, tem que ir para a Estudar. escola. Aí a mamãe acaba suportando um peso muito maior por criar a criança, por conta dessa resistência do pai. Mas o ideal é que tanto o pai quanto a mãe tenham uma maturidade suficiente de que a separação deles, as brigas que ocorram, os desentendimentos, não pode atingir nunca o melhor interesse da criança. E, doutor, é muito comum, né? Nos fóruns, aí na dinâmica diária aí do doutor, encontrar esses conflitos, né? E eu acredito que seja um fator que vem dificultando, de certa forma, até certos acordos, mediante essa questão do eu, do ego, da não aceitação do fim do relacionamento, ou, de repente, da parceira ou parceiro já está com a outra pessoa e aquele parceiro não aceitar. Então, de certa forma, isso também implica, né, nas questões da resolução dos problemas judiciários. Exatamente, eu concordo com a sua expressão. E quem acaba pagando a conta disso, no final das contas, são as crianças, né? Que deveriam ter a proteção integral. Agora, uma questão relevante que eu queria levantar e que é importante a gente tratar aqui é sobre a relação entre violência doméstica e o direito de família. A legislação brasileira hoje, ela tenta, né, a cada dia que passa, se atualizar no sentido de proteção da mulher. Porque a mulher ainda é muito vítima de agressões psicológicas, físicas, decorrente do machismo estrutural de nossa sociedade. Acontece que o fato do pai, do homem, né, naquela família, praticar eventual violência contra a mulher, não necessariamente, veja só, entenda o que eu quero dizer, não necessariamente é uma violência contra a criança. Sim. Você pode ter um pai que se dá super mal com a mamãe, Mas é um bom pai. que brigam e etc. E se você perguntar a essa mãe que é agredida às vezes, psicologicamente, que é humilhada, e como pai, mãe, rapaz, como pai, ele é um excelente pai. Então, o que é que eu quero dizer? Eventual violência doméstica, que deve ser punida com rigor, não pode atingir, em certa medida, o bom relacionamento do pai com a criança. Sim. Porque a mãe violentada, às vezes, fala assim, ele não é violento comigo, vou travar o acesso dele à criança. Isso não é benéfico para a criança. Mas, doutor, o senhor está dizendo, então, que a criança deve estar dentro de um ambiente onde ocorra violência doméstica contra a mulher? Não, de forma alguma. Porque o primeiro passo diante da violência doméstica é se separar logo. Perfeito, doutor, perfeito. E o que a gente vê é mais uma chance, vamos tentar aqui, eu amo ele. E o que eu costumo... Não estou jogando para a vítima a culpa, não. É a primeira vez. Mas essa mulher tem que reunir forças. Eu não quero nem falar aqui do papel de mulher, que eu não sou mulher, mas ela tem que estar rodeada de pessoas, né, de profissionais, que garantam essa liberdade dela de pensamento. Mas isso não pode, de maneira alguma, comprometer o pleno acesso de seu pai à criança, quando ele é um bom pai. Perfeito. Porque se praticou violência contra a criança, tem que perder poder familiar, tem que ficar sem acesso mesmo, né, para não atingir essa criança. Mas a proteção do interesse da criança está acima de tudo. Está acima da briga do pai e da mãe, está acima de quem tem dinheiro e de quem não tem dinheiro. A proteção do interesse da criança é superior a qualquer outro direito discutido. Perfeito. Essa que é a questão que assim, é muito marcante, que a gente nunca pode esquecer. Sim. E assim, doutor, interessante a sua fala. Eu vou compartilhar uma experiência que eu vivenciei também, né? Eu fui contratada para
para laudar, né, para um pai ao qual a esposa usou dessas questões para afastar ele das crianças. E aí ela inventou várias questões, ela criou várias questões e ele tinha provas de que não era verdade. Então ela estava praticando alienação parental. Justamente. E aí, quando eu me deparei lá com todos os processos, com as medidas protetivas, eu fiz o laudo para ele e atendi, fiz o meu trabalho, né? Acolhi ele, fiz os atendimentos e ele trouxe essa fala. É engraçado, a mulher faz alienação parental, tem provas, e de fato tinha muitas provas que era indevida, toda a verdade que ela trouxe, né? E já tem 3 anos que esse pai está afastado dos 2 filhinhos dele. Inclusive, em um estado de sofrimento assim drástico, né? A fuga dele ao trabalho, que ele tem um cargo bem bacana, ele cuida de uma equipe, então assim a fuga dele se torna um trabalho. É difícil, né? Mas muito indignado, né, mediante, porque assim, na fala dele, na visão dele, porque foi uma mulher que praticou alienação parental e tem todas as provas, está lá até hoje o processo rolando, né? E ele, 3 anos, os filhos dele aí crescendo. não sabe quando vai ver a criança? Não sabe. E assim, ele está respeitando, porque como ela já entrou até com a medida protetiva, 2 medidas protetivas, o advogado dele, e eu também aconselhou ele ficar bem distante. Eu sei que é doloroso, ele está perdendo vivências com os filhos dele, né? A primeira infância teve um que ela estava gestante ainda quando aconteceu esse fato, e ele se afastou. Então, assim, a gente vê que essas questões familiares, né, direito da família é bem sensível. Quando o doutor traz essa questão desse duplo papel do homem no relacionamento, tanto o do esposo quanto do pai, né? Tem que ficar bem claro isso para que não venha a existir essas questões da alienação parental, porque quem sofre com isso é a criança. Esse exemplo, né, que eu trouxe dessas 2 crianças que hoje têm 3 anos sem ver os pais. A menina era muito apegada, porque ele trazia foto, vídeos, várias questões, né? E ali eu pude ver que teve um rompimento drástico, né, do elo, do vínculo daquela família, por conta de uma atitude que, não sei, não sei, porque ser humano é complexo, né? Só ela que um dia vai poder dizer por que ela agiu dessa forma, mas assim, o dano ficou com a criança. O menino hoje na época ele estava na barriga, tem 2 aninhos e pouco, quase 3, a menina está com 4 anos, quase 5, e esse período todo ele é afastado. E para ele é muito dolorido. E é um rapaz, assim, muito correto, mediante a postura dele. E tudo que é trazido pelos profissionais de orientação, ele acata e só está aguardando, de fato, sair a decisão judicial para ele poder retomar esse vínculo, que aí eu falo para ele, vai ser um outro trabalho que a gente vai ter que fazer de formiguinha, porque vai precisar sensibilizar e conscientizar essas crianças, porque possivelmente ouviu várias coisas, né, das outras partes, então vai ser que ser todo um trabalho com a criança, com ele também psicológico, para poder fazer novamente esse vínculo que hoje está rompido, fragilizado, mas vê, doutor, como é delicada essa questão da alienação parental. E às vezes a pessoa, quando ela toma essa iniciativa, ela não tem noção do dano que ela vai trazer emocionalmente para essas crianças. Porque, de fato, o adulto sabe o que ele quer, né? Ele retoma a vida dele, mesmo com as feridas, ele vai seguindo. E uma criança que ainda às vezes não tem nem a personalidade formada, porque até 8 anos, né, que se forma a personalidade. Comprometer o desenvolvimento pleno dessa criança. Então, como é delicado, né? 3 anos ali, o judiciário não consegue dar uma resposta em tempo hábil para uma questão que era, pelo que você está trazendo, uma questão do casal, e quem está sendo punido em última instância é a criança. Ô, doutor, fugindo um pouco do assunto e não fugindo, eu queria te fazer uma pergunta. Em casos em que o pai acaba cometendo crimes e está preso, não tem como fazer esse pagamento da pensão alimentícia e tal, o que é que acontece com a família dele, com os filhos dele, com a esposa? É o Estado que paga por criança, paga como? Como que isso é feito? Certo. No caso do papai que trabalhava e que tem registro, que recolhe, seu empregador recolhe seu INSS, ele tem direito ao muito criticado
auxílio reclusão. Sim. O auxílio reclusão é destinado à família de presos condenados, né, de forma definitiva, que trabalhavam enquanto tinham a liberdade. Então essa é a primeira hipótese. O preso trabalhava, recolhia seu INSS, e então a criança, a mãe da criança, tem direito a esse benefício pago pelo INSS. Isso seria por criança ou por todos? É um valor específico que contempla a todos. Entendi. Então, é um valor para aquela família. Sim. Né? Não é um valor que varia de acordo com a quantidade de crianças, de acordo com idade e necessidade, não. É um valor fixo. Eu não sei precisamente qual é o valor, mas a gente pode consultar aqui agora. Perfeito, fica à vontade. É Eu ótimo acho- trazer eu essa acho que informação para eu os acho que nossos é 1900 telespectadores. e pouco. Vamos consultar aqui. Vamos consultar, doutor, trazer a resposta, né? Vai ser bem legal. Dúvidas é para ser tirada. Vamos lá. O negócio aqui acontece ao vivo. Eu tenho pra mim que é 1900 e pouco. Vamos consultar aqui. Vamos. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando. Eu acredito que com esse nosso bate-papo aqui está sendo muitas dúvidas esclarecidas. Continuem com a gente. Doutor Matheus, depois a gente vai deixar o contatinho dele, vai deixar o Instagram dele. Se vocês quiserem seguir, também procurar, né, assessoria, vamos lá. Se a renda da família for até R$ 1.906, é garantido a essa família, da pessoa que foi presa, o valor de um salário mínimo. Então hoje é R$ 1.518. R$18. Esse é o valor. Aí eu quero contar uma história também, Fica à vontade, doutor. que se relaciona com a história que você contou. Quando a gente chegou aqui, eu não sei o nome do amigo, mas eu vou Henrique. chamar de câmera. Henrique fez algumas perguntas a gente sobre o crime de stalker, que é a perseguição. Perfeito. Certa vez um cliente, né, nos procurou. Doutor, explica um pouquinho o que é o crime de stalker. Para quem não sabe, por favor. É um tipo penal relativamente recente que foi pensado após esse boom de redes sociais. Né? E aí tinha uma atriz, Débora Falabella, Débora Falabella. que ela conta que uma fã dela, por anos, persegue ela. Vai na porta do hotel que ela tá, faz ligações e etc. E aí o Congresso Nacional aprovou essa lei para punir a perseguição. E aí, isso não ocorre apenas entre fãs e artistas, não. Isso ocorre muito no âmbito de relacionamentos. Eu não sei se foi o caso de nosso amigo Henrique, eu acho que foi. As pessoas que não superam o fim. Tem filmes, né, sobre isso. Sim. As pessoas que não superam o fim do relacionamento e que são obsessivas. Isso é homem e mulher. Sim. E o caso, só para botar fogo no parquinho, eu vou contar o caso de que a obsessão decorreu de uma mulher? Foi denunciado por uma mulher em relação a um homem. Só que o detalhe que se relaciona aqui com nossa agenda, né, que é direito de família. O cliente me procurou e disse assim, doutor Matheus, eu estou respondendo por perseguição, stalking. Eu digo, não, vamos olhar o processo aqui. Ele, pai de 2 crianças, se separou da esposa. As crianças, como habitualmente ficaram com a mamãe. E ele tentava manter o contato. Insistentemente. Insistentemente em relação a quem? A mamãe. Não, a ver seus filhos. Era real? Era real. Tá. Aí eu vou te dizer por que era real. No dia do aniversário dele, ele combinou com as 2 crianças para ir almoçar. Uma criança tinha acho que 11 anos, a outra 8 anos. Já assim, criança que se comunica bem, que sabe o que quer fazer, que quer sair com o papai. Pronto. Combinou, bonitinho, ele deu um celular pro filho, colocou o chip e se comunicava. A mamãe tirou o chip, quebrou
travou essa comunicação. Já estava certo para ele ir para o restaurante, aniversário dele, aquela expectativa toda. O que foi que ele fez? Eu vou lá no trabalho dela. Rapaz, você me pediu de ver as crianças. Eu quero ver meu filho de aniversário. Onde é que ele está? Ela tinha deixado a criança na casa de uma tia, porque estava trabalhando. Ok. Mas não disse a ela onde ele está, para ele não pegar as crianças e ir pro... Sim, pro aniversário. Aí na audiência de instrução, senhora, ele persegue a senhora? Persegue. Persegue como? Persegue me ligando, persegue indo no meu ambiente de trabalho, não me deixa em paz. Quando ele liga para a senhora, é com qual finalidade? Aí ela falou, é para conversar com os filhos. E no dia do que ele foi no seu local de trabalho, que a senhora disse que ele fez um barraco e etc. Ele fez zoada. Foi por qual motivo? Foi em razão do relacionamento não superado? Foi porque ele queria ver a senhora? Foi por qual motivo? Aí ela falou, era aniversário dele, ele não sabia onde estavam as crianças e foi lá me exigir que eu dissesse. Então ele não estava perseguindo ela, ele queria ter acesso pleno aos seus filhos. Resultado, a sentença absolveu ele porque ele não perseguia ela. Então assim, não tem nada a ver eu te ligar para ver meus filhos do que eu te perseguir. A fila andou, eu já segui em frente. Outro nível. Mas o fruto desse relacionamento permanece para sempre. Sim. Não tem como eu ficar sem falar com você. Justamente. Não tem como eu deixar de te encontrar eventualmente no interesse das crianças. E foi absolvido. Aí no caso de Henrique, aí eu não sei qual foi o desfecho dessa história, né, doutor? Ele tá ali dando risada. Vem aqui, apareça aqui, pode? Não pode não, né? Hein? Não tem como mudar aquela câmera ali não, né? Pra pegar ele não, né? Mas a história de Henrique foi engraçada. Disseram aí que ela tatuou o nome dele. Ela tatuou o nome. Só por causa de uma ficada. Rapaz, quando o homem é bom, rapaz, é complicado, hein? Vamos querer saber quem é esse Henrique. Imagina, viu? Não, gente, Henrique fica aqui por trás dos bastidores. Doutor, então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na sua experiência, quais são os maiores desafios psicológicos referente dos processos familiares, divórcio e disputa de família? Quais são os maiores desafios? Primeiro, não se envolver com os sentimentos, os problemas trazidos pelo cliente. Acho isso bem difícil. Isso é a primeira. Você recebe aquela carga e você tem que ter a maturidade. Eu estou já indo para o 7º ano de advocacia e desde o início eu atuo, né? Sim. No direito de família. O primeiro passo é esse, né? Não se envolver, o que não é fácil, é muito difícil. Sim. Você vê uma criança sofrendo. Eu acredito que para o doutor que já vem de um processo terapêutico, né, já sabe entender até onde o doutor vai, seus limites, suas emoções, consegue entender que o doutor, além de ser um profissional, é o Matheus, que precisa chegar em casa bem. Tem filho, doutor? Não. Que tem a esposa, é pai de pet, perfeito, pet. Que tem um petzinho lá esperando para receber um carinho, receber um chamego, tem a esposa também, então é bacana, porque aí o doutor consegue identificar esse processo, que tem que ter uma separação, e perfeito, é bem isso. Talvez o profissional iniciante, ele tente ser um super-homem, né? Sim. Não, isso aqui virou para mim pessoal, e nunca pode ser pessoal. A demanda do cliente é a demanda do cliente. Doutor, e deixa eu te perguntar, o senhor acredita que às vezes é pelo fato do profissional identificar que aquela é uma demanda que ele precisa resolver de qualquer jeito, às vezes existe uma contratransferência, tipo assim, é algo que o paciente está vivenciando, que ele também já passou em algum momento da vida dele, e por esse motivo, às vezes, ele se veste de super-homem, porque, tipo assim, é uma questão de honra eu resolver. Você acredita que tem alguma ligação? Pode ser que tenha. No meu caso pessoal, isso não existe porque, graças a nosso bom Deus, eu tenho uma excelente família. Eu sou casado, tenho minha esposa Carol, mandar um beijo para ela. Beijo, Carol. Nós estamos há 15 anos juntos. Então, nós temos um relacionamento desde a adolescência. Que legal. Então,
Um divórcio nunca vai ser uma questão pessoal para mim, porque eu nunca vivenciei um divórcio. Ser impedido, o pai ser impedido de ver seu filho nunca vai ser uma questão pessoal para mim, porque eu não tenho filho humano, né? Humano, tenho, sim. o O petzinho. E Carol nunca vai me deixar longe de Estelinha. Né? Estelinha, né? Quantos anos Estelinha tem, doutor? 4 anos. 4 aninhos, 4 aninhos. perfeito. É um perfeito. anjo de Sim. Deus, viu, que nos acompanha. Então, Terapêutico, assim, viu, doutor? É terapêutico o petzinho. eu, nas questões envolvendo o direito de família, no meu julgamento, eu acho que isso são questões que não me atingem muito. Perfeito. Do ponto de vista pessoal, mas de forma irremediável, as histórias tristes às vezes tendem a nos comover, né? O sofrimento alheio, nós somos humanos, né? Somos sensíveis, Isso. e nós buscamos isso, não se envolver com o problema do cliente. E uma segunda coisa que a doutora perguntou sobre desafios, né? Quais são os desafios? É que o resultado da ação não é de conhecimento do doutor. No âmbito de disputas judiciais, às vezes a gente ganha, que é o que a gente quer sempre, às vezes a gente não ganha. Às vezes o cliente tem menos direitos do que a gente acha, do que às vezes a gente também. Porque o advogado não acerta 100 vezes. Sim, sim. Né? E cabeça de juiz é uma incógnita, né, doutor? Pois é, a gente não tem a caneta. Então, quem dá a sentença é o juiz. Então, o que acontece? O cliente deposita toda a expectativa, mas a gente sempre tem que advertir. Sim. Olhe, vamos trabalhar por esse resultado. Vamos buscar, vamos provar, vamos fazer de tudo. Doutor, o resultado qual será? A gente não sabe. A gente vai trabalhar pelo bom resultado. Perfeito. Na verdade. Então esse é um desafio. Às vezes lidar também com a frustração de uma perda. Né? Com expectativa também, né? Porque doutor? às vezes o cliente espera 30% de pensão e vem 20%. E esses 10% que já estava... Aquela história da caderneta. Do ovo que ainda não saiu já tá cantando antes, né? Sim. Diz que a franguinha nova com 6 meses, ela tá cantando, só vai botar ovo com 1 ano e 2 meses. Aí o cliente já tá botando no papel. Tá fazendo planos, né? Tá fazendo algo planos. que ainda, né? Aí vem um resultado, não era o que esperava. E aí tem aquela frustração, né? Não, eu achava que ia passar mais tempo com a criança e não vou. Eu achava que ia reverter a guarda e não reverti. Entendeu? Às vezes acontece esse... Aí é nesse momento, doutor, que de certa forma o doutor fica mais sensibilizado de ver às vezes ali a dor, o sofrimento ou a expectativa elevada que a pessoa colocou naquele processo? Existe um pouco aquele receio de... O cliente depositou toda a esperança e ele acaba achando, foi o doutor. Tem sério, doutor? Que tem existe, gente que pensa dessa existe. forma? Se fosse outro profissional, funcionaria. Né? Entendi. Às vezes acontece. Agora, uma questão também muito relevante e que tem o famoso ditado o santo de casa não faz milagre. Sim. Geralmente isso acontece, essa frustração ocorre quando você presta serviço para pessoas próximas, para amigos, para parentes. O desconhecido entende mais do que o familiar. É verdade. E não estou dizendo que não vou advogar para os amigos, não. Faço questão, inclusive com... como é que a gente diz, né, no dia a dia? Com preços mais modestos, né? Sim, é verdade. Mas às vezes o preço é alto, viu? É verdade. Às vezes sai caro. Verdade. Às vezes sai caro e não é dinheiro. É verdade, no emocional sai caro, é verdade. Concordo, viu, Já doutor? tive situações de abrir mão de atuar Concordo, por ser familiar. concordo. Procura um profissional que não vá se envolver emocionalmente, que é melhor. Existem esses limites éticos também. Sim. Doutor,
Perfeito. E mais uma vez, eu falo que o doutor tem essa clareza e essa capacidade de identificar essas questões que vai para além do seu trabalho, né, que já envolve o seu emocional, devido o senhor ter clareza, né, fazer uma terapia. Então é bem legal. O tempo também, né, vai nos ensinando. Isso. E o bom de tudo é que você passa a ter o autoconhecimento, saber quem é o Matheus fora da roupa de advogado. O Matheus, ser humano, né? Saber até onde o Matheus vai, saber o que o Matheus pode oferecer, saber o que o Matheus tem de bom e de ruim, porque faz parte do construto do ser humano, né? A gente não é sempre o bom, a gente tem a parte, né? Que às vezes não agrada a todo mundo, mas está tudo certo também. Pode falar. Isso aí, os amigos e os clientes vão dizer que para você falar de você é mais difícil, né? Mas assim, o que eu tento como profissional e pessoa é, ao máximo, não vestir a roupa de Matheus. a gravata e ser o advogado e o Matheus Pessoa. Eu sou sempre o Matheus Pessoa. Perfeito. Né? Mas quando o doutor está num âmbito profissional, é o Matheus advogado, doutor. Veja só. E aí eu queria trazer, por exemplo, a questão do que se chama de juridiquês. Vamos lá, vamos falar do juridiquês. A linguagem difícil, o texto que ninguém entende, só o doutor. Eu não sou dessa linha. Se a doutora eventualmente me contratar e eu lhe prestar um serviço, o que eu escrever a doutora é capaz de compreender. Perfeito. Entendeu? Aí é nesse sentido que eu quero dizer. Entendi, doutor, não é no sentido de que eu não tenho vida pessoal e vida profissional, não. Tenho. Eu sou advogado e tenho a minha vida pessoal também. Mas, por exemplo, se você for no meu Instagram lá, ele não é totalmente profissional. Eu tenho ali fotos pessoais, fotos... Porque a minha mentalidade... Tem gente que não é assim, eu sou assim. A minha mentalidade é que quando as pessoas me procuram como profissional, visualizem o humano Matheus. Perfeito. Mas pode não ter sou a máquina certeza, de dar resposta jurídica, e pode ter certeza, doutor, que fazem isso sim. E quando vão no seu Instagram, é porque querem te conhecer primeiro. O profissional e o pessoal, principalmente se for questão de mulheres, se for questão que o doutor vai defender lá uma criança de alienação parental, pode ter certeza, porque a gente é visto, a gente é analisado, não é só psicólogo que faz análise da pessoa, tá? As pessoas também fazem, um com o outro. Certo. E o doutor está sendo analisado assim. Então, quando o doutor coloca lá no Instagram uma foto na praia, uma foto com a família, entende-se sim que o doutor é família, que o doutor vive a vida. E é sobre isso, quando eu falei aqui referente às divisões do papel, porque a gente é. Eu sou a Cássia, fora dessa roupa de psicóloga, de atuação. Mas, assim, a psicologia não sai de mim. É igualmente o direito não sai do doutor. Em todos os momentos, a gente vai... Tipo assim, se você vai numa loja e vê alguma cena, o doutor já vai olhar, depender da situação, já vai olhar como profissional, né? Mediante que não está na atividade, não está no exercício. Está passeando, está no domingo, né? Com a esposa. Mas vem uma cena, ali já vem a visão jurídica, da advocacia, entende? Então, assim, a gente tem vários papéis na sociedade, só que a gente, às vezes, precisa separar. E perfeita a sua fala quando você fala assim, ó, você não é sempre o Matheus profissional, você não traz os termos técnicos, você tenta falar de uma forma mais clara. Porque é uma profissão vaidosa, o direito. Sim, perfeito. Os profissionais de direito têm vaidade. Trouxe a palavra Mas aí o que eu quero trazer é isso, que, assim... Qual foi o assunto que a gente abordou hoje aqui, que qualquer pessoa que vá assistir o podcast não seja capaz de compreender? Perfeito, nenhum. Entendeu? Todas as falas, como é que se fala? Com toda a comunicação, mas no termo popular. Às vezes, né? A pessoa que vai te procurar no direito das famílias não tem instrução, não foi para a escola. O que não quer dizer que não tenha sabedoria, que não se confunde uma coisa com a outra. Mas a instrução técnico, formal, né? Não existe. E aí, como é que você vai conversar com essa pessoa? E às vezes até mais desgastante para o doutor se for abordar esse público de uma forma mais técnica, porque vai vir, ou a pessoa vai fingir que está entendendo e vai sair de lá cheio de dúvidas, ou vai questionar demais e, de certa forma, vai requerer até mais tempo. E o doutor, já sendo logo claro e objetivo, né, vai trazer uma confiança, tá ali todo mundo falando a mesma língua, vai gerar uma conexão, e eu acredito que ali ele vai decidir logo se ele quer o serviço do doutor ou não. Né? Aí, ao longo do tempo, eu sempre ouvi, né, de amigos e colegas, rapaz, principalmente novos amigos ou novos clientes. Às vezes as pessoas falam, pô, você nem
nem parece advogado. Mas não no sentido de que você não é profissional. Sim. No sentido de uma abordagem... E o ego, né, doutor, também. A abordagem não vaidosa. A abordagem Justamente. sem tecnicismo, sem... Mas quem te disse, doutor, eu estou amando a sua fala. Uma fala clara, uma fala consistente, assertiva. Que no escrito é assim também. Justa, perfeito, que tem clareza, até mesmo quando um cliente vai pegar lá um laudo, uma peça, seja... O laudo não, gente, pelo amor de Deus. Petição, né? Uma petição, uma peça, um relatório, seja lá o que for que o doutor for emitir. Laudo é porque é na minha área, né? Me desculpa, Eu acho que eu gente. nunca usei latim. Perfeito. E a gente aprende, né, durante a E que a gente vem do perfeito. direito romano, a galera... Já me enganhou, explora doutor, muito, né? já me enganhou. Tá vendo Eu aí? precisando, né, que a minha situação é mais ou menos igual a sua, também sou casada, mas sou mãe de pet, né, mas, né, casada há 21 anos, marido, casada há 21 anos, também espero nunca ter que passar por isso, né, mas, doutor, se porventura algum dia eu precisar, eu vou recorrer a doutor. Primeiro, eu gosto, não, mas é verdade, gente, a gente casa pra vida toda, mas no meio do caminho acontece várias coisas, eu não vou dizer a você que eu sou diferente. Mas você ainda tá naquela fase, você ainda tá naquela fase de meu bem, né? Ah, sim, Meu amor, minha vida. 21 anos. Doutor, inclusive, Não, porque dia às vezes 11, muda pra meus bens. Não, doutor, não. Entendeu? Doutor, a partir do dia 11, agora a gente faz 22 anos de casado. Aham. 22 anos, né? Ainda tá no meu bem, no meu bem. 11 Eu de acredito- setembro, é? 11 de setembro. 11 de setembro foi dia de quê? Ataque à Torre Gêmeas. 2001, não foi? Foi. Eu tinha 6 anos. Foi? Oh, vou descobrir minha idade, né? Eu tinha tava 6 nascendo. A gente corta essa parte, doutor. Ô, doutor, eu queria te fazer só mais uma pergunta. Mas, marido, peraí, viu, Isabela? Só pra não ficar ruim na fita aqui, deixa eu me justificar, Ficou um lance né? assim, né? Sim, mas assim, não é que eu quero divorciar, nem que de repente eu vejo algo no nosso Eu te amo relacionamento. ainda, fala pra ele. Eu te amo, mas é verdade, a gente fala isso todo dia, né, amado? Ele sabe disso. Mas enfim, que enquanto Deus vai abençoando, colocando a mão, a gente vai ficando de baixo e fazendo as coisas certinho, tá tudo certo. Sim, doutor, pode prosseguir. Acontece muito, só pra eu passar pra Isabelle, falando sobre isso, né? De casais que procuram o profissional, ou às vezes os casais e às vezes a pessoa só, o marido ou a esposa, com a intenção de se divorciar. E às vezes trazem um problema pequeno para motivar o divórcio. Sim. E aí o que a gente faz como profissional? Não, vamos agilizar o divórcio, vamos separar, vamos fazer logo, eu preciso ganhar meu honorário. Não. Não. Manda a pessoa pensar O direitinho. que pode né? ser resolvido, pode ser resolvido. Volte pro seu esposo, volte pra sua esposa. Perfeito. Resolva a sua vida, você tem filhos, você se ama. Veja, situações que podem ser resolvidas. Sim, Não violências, sim. não agressões. Situações que podem... A gente está se desentendendo muito. Se desentendendo por quê? Aí a gente acaba cumprindo informalmente até a função do terapeuta, psicólogo. né? Mas é verdade, doutor, é verdade. Porque você- Eu acho que é Encaminha, uma viu, profissão doutor? interligada. Porque de certa forma tem que orientar. Tá brigando por E algum às motivo. Isso, às vezes a pessoa está ali Às vezes tem cognitivamente solução. desorganizada. Abre mão um pouco disso, abre mão um pouco. Exatamente. Eu tava cortando o cabelo semana passada. E o rapaz, a gente conversando ali informalmente, ele tava aguardando na fila, né? Ele era o próximo. Ele falou pra mim que separou porque eles trabalham numa empresa e se desentendem muito no âmbito Profissional. da sociedade empresarial. Eu digo, rapaz, dá certo a sociedade? Dá certo. Ganha dinheiro? Ganha dinheiro. Mas a gente se desentende muito em relação a decisões. E decidiu se separar. Eu disse, rapaz, o que tem a ver sua sociedade empresarial com seu casamento, rapaz? Você ama a sua esposa, ela é legal com você, você é legal com ela. Ah, mas eu não tô aguentando essa pressão. Tira férias de um mês. Deixa um trabalhando, não fica de férias. Vai passear com as crianças, vai fazer uma viagem. Mas decidir pela separação, porque na sociedade empresarial está tendo desenvolvimentos, o dinheiro está comprometendo o casamento. Ah, doutor Matheus, mas para você é fácil falar que não é você que está vivendo. Pode ser meio verdade isso. Só quem passa pelas situações é que sabe o que está passando. Mas eu também não cheguei pro cara, vamos resolver o divórcio aqui, você vai pagar tanto de honorários, eu vou resolver sua vida. Às vezes a gente Um bom senso, né, doutor? perde
pra ganhar. Sim. É um, entre aspas, Sim, perde pra ganhar. entendo, sim. É um honorário que eu nem quero. Ele tem que resolver a vida dele. E você perde aquele honorário e ganha aquele cliente. Sim, perfeito. É o que eu falei agora pro Porque, doutor. rapaz, esse cara Pra não mim quer meu ganhou dinheiro. como Esse cara quer que eu resolva a minha vida. Toda Eu não, você não situação vai a partir separar. dali que surgir. Pô, lembrei do Dr. Matheus. Vou procurar Verdade. ele porque ele Mas me confia doutor nisso, Matheus, o doutor Matheus tem outras especialidades, tá, gente? Não é só da vara da família. Então, quando eu falo ganhou como que eu ganhei ele, né? Ele me ganhou como cliente, não necessariamente é de volta. Rapaz, pelo amor de Deus, eu ela tô tentando focou agora lá no marido. marido. Que Beli tá falando. Mas sabe o que é isso? É quando o marido é bom. Mas é verdade. Maridão, meu marido rapaz. Doutor, Hein? 21 anos. Se não fosse, Não, são se não 21 tivesse dias. dando certo, Já tinha acabado. Já tinha, né, colocado um pontozinho final. Eu digo sempre isso lá também, no âmbito do meu relacionamento. 15 anos não são 15 dias. Não são não. Exatamente. 15 anos. É Tá cada verdade. vez mais difícil, Sim. né? Esse Mas, tipo de doutor, relacionamento, essas né? questões aí que o Nós doutor somos da moda traz, antiga. É verdade. E outra coisa, doutor, eu Seu volto relacionamento pra não é terapia. líquido, né? É verdade, já está consolidado, é isso aí. O doutor... E outra que ela é psicóloga, né? Consegue equilibrar tudo. Tá brigando ali, mas calma, vai passar. Qual é a profissão dele? Ele é técnico de segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Ah, meu amigo, é problema também, viu? Problema, viu? Aí ela pega e respira, Tempo né? todo. Mas, doutor, você acredita que a gente não tem questões referente eu e ele? As questões que permeiam são questões externas, familiares, que ele permite entrar. Mas, nossa, não tem. Eu acredito que é por isso que dá certo. Esse corta, É. essa parte. Mas é verdade, eu acredito Vai cortar nisso. Para não ter problema, Como é o né, nome dele? doutor? Pedro Henrique. Deixa... Ah, é charada de Já corta essa, viu? Entende? Então, por isso que a gente vai... A gente se estendeu e Beli, vá Beli. Não, é verdade, é uma última pergunta. Voltando àquela parte da vara da família, Sim. voltando à parte da pensão alimentícia e tal. Muitas pessoas me julgam por eu ser noveleira, né? Noveleira. Eu não perco minha novela. Certo. E aí, esses dias, teve uma cena na novela em que a atriz falou que ela tinha direitos, mesmo estando grávida, o pai deveria pagar a pensão alimentícia. Isso realmente é verdade? Ele realmente tem essa obrigação, mesmo não estando com ela? Isso é verdade. São os chamados alimentos gravídicos. A legislação brasileira protege a vida intrauterina desde a concepção. Deu positivo o teste, o exame de sangue, o teste de gravidez. Sim. A partir daquele momento, existe vida intrauterina que depende de alimentos. Então, ele tem que alimentar a mãe para que o corpo da mãe alimente. A questão fisiológica eu não vou saber tecnicamente dizer, mas para que o organismo da mãe alimente a vida intrauterina. Então, é verdade. Aí você vai me perguntar, mas doutor, ela já não comia e bebia do mesmo jeito não estando grávida? Aí você, aqui ninguém teve filhos ainda, né? Não. Aí alguém que tem filhos poderia melhor nos dizer. Mas eu estimo que quem está grávido muda o hábito alimentar, a quantidade de comida, a energia que precisa. Faz então exames, é verdade. né? Doutor, o alimento vai ser o valor correspondente ao que a criança quando nascer vai ter? Não. Provavelmente seja um pouco menos, né? Mas o alimento gravídico, ele é devido sim. E essa situação... Aí as doutor? grávidas que assistem a novela, pô, vou cobrar dos caras. É exatamente por isso que eu perguntei, porque quando Tem passou função essa pedagógica parte... a novela, né? Também. Quando passou essa parte da novela, eu fiquei, cara, será que é verdade? Pô, eles estavam juntos, realmente. Ela separou dele, só que aí engravidou, fez o teste de DNA. E aí eu fiquei me pensando, fiquei me perguntando. Era dela ou era do amante? É do amante. Hein? Eu não sou noveleiro, não. Viu? É do amante. Pesquei aqui do lado. Doutor, essa questão... É aquela, a Bela Campos, né? É. Como é o nome dela na novela? É Maria de Fátima. Maria de Fátima. Mas ela tá grávida e ele tá com uma bilionária. Diga, você é noveleiro, diga pra mim. Ela, Você tá sabendo quem é, diga. ela tá grávida de César e ele tá com a Odete Roitman. Então ele tem que pagar.
Aí ela foi lá e falou que ela tinha direito. Aí eu fiquei, será que é verdade? Eu vou perguntar ao advogado. E doutor, Tá esse certo. direito seria em qualquer situação que o feto esteja, tipo, se for uma gravidez de risco, aí entende-se que precisa arcar acompanhamento médico, vários exames, até às vezes exames até com valores, né, elevados. Olha que questão pertinente. O doutor falou que o valor podia ser um pouco menor, mas podia ser um pouco maior também. Você está trazendo uma Mediante, hipótese sim, em que o sim. custo vai ser maior. Sim. Tem que fazer mais exames, existe uma questão ali de saúde. E aí o indivíduo também Exatamente. arca com esse. Aí o valor pode... Agora, o fato do papai dever alimentos não isenta a mamãe de responsabilidade compartilhada em relação aos alimentos. É dividido. Uhum. Mas vai observar também a capacidade econômica de cada um. É aquela grande história dos jogadores. O jogador dá 10 mil para uma criança. É muito ou é pouco? Né? Do ponto de vista da necessidade vital de uma criança, pode ser muito. Mas a capacidade econômica Que ele do tem, papai, né? ele ganha milhões. Então ele pode ofertar muito mais. Então a grande briga dos jogadores é sempre para pagar o valor menor e das mamães não paguem um valor maior. É como o Neymar, né? Ele paga milhões aos Neymar, filhos né? dele. É, milhões aos 4 filhos deles. Aí como vai pagar pensão, não. É mesmo? Aí eu fico acompanhando no Instagram. É do Real Madrid? É da Militão, é verdade. Ah, não sei quem é não. Não vou falar. Não paga porque pensão, tão me não. gravando. Megamente. Doutor, quando o doutor estava lá no processo acadêmico, né, de formação, o doutor permeou em algum momento por alguma matéria, alguma disciplina voltada para a saúde mental? Para a saúde mental, especificamente, não. Não. Mas na parte de formação geral do curso de Direito, a gente pega uma matéria de psicologia, que é psicologia social. Na minha Entendi. faculdade foi psicologia social na Psicologia época. social. E aí a gente abordou matérias atinentes a assuntos, né, voltados à área de psicologia. Mas em relação à minha formação, eu gostaria de trazer aqui um dado interessante e que pode interessar a outras Sim. pessoas. Antes de eu me formar em Direito, eu passei por uma graduação, um bacharelado que se chama Bacharelado Interdisciplinar. Sim. Hoje ele é ofertado em algumas universidades públicas aqui e eu fui aluno da Universidade Federal da Bahia. Esse curso permite que você transite entre áreas do conhecimento: humanidades, artes, ciência e tecnologia e saúde. Eu fui da área de humanidades. Durante esse curso você transita entre cursos. Você pode pegar matéria lá em psicologia, Sim. você pode pegar matéria em história, você pode pegar matéria em administração, você pode pegar matéria em direito. E aí eu, na época, interessado em cursar psicologia, peguei uma matéria chamada Fundamentos Epistemológicos da Psicologia. Oi? E fui... epistemologia é a ciência que estuda o saber. E aí eu fui estudar lá na ocasião todos os historiadores pensadores da psicologia, que é uma ciência moderna do século XIX. E aí o que acontece? Fui estudar Watson, Freud, Jung. Jung, Skinner, né? E vou falar latim agora, viu? Data máxima venia, que é, com perdão da palavra, a doutora, não foi uma área que eu decidi que seria a área que eu queria Sim. atuar como. Que bom que o doutor conseguiu identificar isso Profissional. antes de entrar na área, viu? Mas o curso cumpre essa finalidade. Sim. Aí durante o curso, quando eu fiz matérias de direito, eu me adaptei totalmente. Aí decidi, aí você se concentra durante esse curso na área que você quer. Eles chamam área de concentração. Aí eu fiz estudos jurídicos, aí migrei para direito e eu já não era mais um calouro de direito, porque peguei matérias de direito. Uhum.
e formei em Direito, mas com essa rica formação humanística. Sim, né? perfeito. Foi a matéria que a gente fez. Perfeito. Eu te fiz essa Fica pergunta. a dica aí, né? Não, BI, perfeito. Bacharelado Disciplinar. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta porque eu queria que o doutor respondesse mediante qual a sua visão da importância de um profissional da área de advocacia também saber, entender, permear pela área da saúde mental, que hoje faz parte de todas as nossas vivências, né? Fala um pouco sobre a sua visão e qual a importância que você acha que tem essa questão de um profissional ele fazer terapia, dele ter o autoconhecimento, dele ser mais humanizado. Eu acho que é extremamente importante. Porque eu acho que não é uma questão só atinente ao direito e nem mais profissões. Mas no direito, sim, é importante porque você está lidando ali o tempo todo com questões da vida humana, que envolve aquele assunto inicial ali que a gente tratou, né? Que é aquele primeiro passo. Ouvir. Rapaz, às vezes as pessoas estão tão abarrotadas de problemas e querem Só falar. desabafar, tirar o peso. Não resolve, né? Conversar não resolve a vida das pessoas. Mas Só de você falar, você fica só melhor. de você jogar pra fora, de esvaziar sua mente, até que você descubra, né, quais são as questões que precisam ser resolvidas, que podem perpassar por relacionamento, ou questão financeira, ou luto, né? Sim. Cada um tem o seu motivo Sim. para ser, como é que podemos se dizer? Pra estar Cada um é cheio, né? atingido Sim. psicologicamente por motivos muito específicos. Gatilhos, né? Por exemplo, eu conversava com minha esposa até sobre isso. Ela falou assim: pô, Matheus, sua família em questões de luto, a gente enfrentou alguns lutos. Sua família é muito forte em relação a lutos, porque não é que não sentem, mas tratam com mais naturalidade, Uhum. são mais racionais e etc. E tem gente que enfrenta depressões em razão do luto. Tem gente que enfrenta problemas de ordem emocional por desemprego. Uhum. Já outros não tá nem aí quem tá devendo, quem não tá Sim, devendo. sim. Amanhã é outro dia, eu quero viver hoje. Minha barriga tá cheia hoje, amanhã eu pago a quem eu devo. Tem gente que se tiver em débito com alguém, a cabeça parece que vai estourar. Então assim, cada um tem... Sim. Eu tô entrando na seara da doutora aí, né? Não, perfeito. Cada um isso tem suas mesmo. razões, né? Então é muito importante que o profissional de direito ele tenha a acessibilidade, né, de lidar ali com o problema alheio, né? Às vezes emocional, às vezes patrimonial. A gente explorou aqui hoje mais o âmbito emocional. Mas o direito de família também é muito rico em discussões envolvendo demandas patrimoniais. Sim. Papai morreu, como é que vai dividir? Aí já pula um pouquinho, né, para direito das sucessões, está totalmente interligado, né? Papai morreu, como é que vai dividir? E é bem no hospital, né? Aparece filho que não existia. E tem que fazer DNA. São várias. E o dia a dia aí nos mostra, né? Papai morreu, tinha outra mulher, tinha outro marido, né? Tem um caso de um apresentador famoso, né? Gugu mesmo aconteceu a mesma coisa. Exatamente. Tá até hoje discutindo o fato dele ter mantido uma união estável com um rapaz. E a família nega totalmente que existiu união estável e o rapaz afirma, e aí fica esse imbróglio, né? Uhum. Jurídico. E aí imagine a cabeça dessas pessoas. Sim. Entendeu? Sim. Se é família, se não era família, etc. Você fala sobre isso e aí eu volto de novo ao fato das pessoas me julgarem de eu ser noveleira. Mais um fato de novela? Tem mais um fato da Vai. mesma novela. Em que a irmã, né, tem um problema. Teve um acidente e ela acha que matou o irmão. Só que, na verdade, ela não matou o irmão. A culpa não é dela. E o que acontece? Ela colocou a culpa toda na cachaça. Ela é totalmente dependente emocional das pessoas. Qualquer pessoa com que ela se relacione, ela é dependente emocional. E ela vive um luto eterno. Essa São é 12 Paula anos. Oliveira?
Isso. Rapaz, tá achando que o doutor tá assistindo a novela. E doutor, Hein? e é Tá sabendo quem é todo mundo? E é Hein? como o doutor falou, né? A função da novela é pedagógica, Ela é tá ensinando educativa, muito. né? Às vezes. Aí qual é a questão dela que você trouxe? Cara, eu pego nela a questão dela se afogar na bebida, né? Ser alcoólatra. Ela já era alcoólatra antes dele morrer, piorou por conta da morte dele. E o emocional dela, o apego emocional, como é que fala? Dependência emocional dela, porque ela não pode ficar perto de absolutamente ninguém que ela se apega, ela sofre, ela chora E ela e abusa do depois ela abusa do álcool. E o álcool deprime, né? Exatamente. E essa é uma realidade, né? Vivenciada. Aí entra várias questões, é como ela se comporta na terapia, é como ela Isso. entende, se de fato ela quer sair, né, daquele lugar de dependência, porque existe isso também, né? A gente caminha com o paciente, aonde o paciente permeia, estamos ali o profissional, né, juntos para dar a mão e puxar, né, mas tem pessoas que não querem, tem pacientes que não querem. Então, assim, eu não assisto essa novela. Isso aconteceu com ela, viu? A doutora dela chegou para ela e disse, olha, eu tô há tanto tempo tratando você. Eu não tinha nem assistido, não assisto novela. Você não está seguindo nenhuma das minhas orientações Mas e para mim já não mais dá certo. Existe essas Porque você questões não também, quer seguir. Porque a gente não caminha sozinho, é a gente e o paciente. Quando a sua terapeuta te deu alta, ela com certeza conseguiu identificar em você capacidade de gerir a sua vida. Quando surgir alguns problemas pontuais, você tem toda a autonomia para retomar, mas ela não se sentiu no direito de te prender a ela, porque de fato não tem necessidade, que é de paciente para paciente. E no caso dessa personagem que Beli acabou de citar aí, eu acredito que ela retrate essa questão da melancolia, do vitimismo, entende? Mas enfim, Isso. vamos lá. Eu me enxergo nela. Doutor, Sobre a importância, Sim. só para complementar, do profissional, para fazer a média com a psicóloga, né? A importância do profissional, do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, no âmbito do direito das famílias, eu queria registrar que esses profissionais são indispensáveis em matérias processuais quando envolve criança. E sempre é um pedido do Ministério Público nessas ações para a proteção integral do interesse do menor, sim, que a criança, por exemplo, em matéria de guarda, seja acompanhada. ouvida Sim. pelo profissional multidisciplinar. E geralmente são psicólogos, Sim. que traçam ali o perfil da criança e ouvem. Eu não vou saber falar tecnicamente sobre os laudos, que é a questão do profissional da psicologia, mas o profissional multidisciplinar ali, ele indica se a criança enfrenta traumas, Sim, se a criança provavelmente passou por violência, justamente. se a convivência plena pode continuar sendo estabelecida para ambos os pais ou só para um, qual a melhor residência dos pais, considerando da criança em uma casa de um pai ou de outro, considerando a capacidade de cada pai, A qualidade de vida, né? A qualidade de vida. Então, o melhor interesse da criança sempre, repito, sempre está acima de tudo. E às vezes é necessário o apoio sim, do profissional especializado verdade. para determinar questões de ordem emocional. Aí entra esse meu trabalho também, né, que eu sou perita também, né? Perita judiciária, e eu faço também esse trabalho. Então já faz esse trabalho, Já, tá vendo? já Eu nem faço. sabia. É referente a esse caso que eu trouxe, que eu relatei desse Ah, paciente, foi nesse âmbito, né? O advogado dele me procurou Sim. para que eu viesse fazer o acompanhamento com ele, mediante toda a demanda dele e toda a demanda processual dele, eu estou analisando o caso e acompanhar. Vamos buscar o cadastro da referente- doutora junto ao tribunal. Sim, Os referente. juízes começar a nomear a doutora também, Sim, é para verdade. fazer o... Sim, eu Ó. atendo, né, doutor? Trabalhar verdade. trabalhar é bom demais. Mas assim, doutor, eu te agradeço, né, pela sua participação, muito produtivo. Eu tenho certeza, doutor, que a gente conseguiu até minhas dúvidas. Eu Vou que lhe ser- agradeço. O tempo voou que a gente nem... É verdade, doutor. Nem E sentiu. eu estou lhe sendo bem sincera. O doutor tirou várias dúvidas, né? Não é questões que eu ia buscando, mas é bom a gente ter clareza, né? Conhecimento nunca é demais. Então, assim, o doutor tirou várias dúvidas, até minha mesmo, Minhas que também. às vezes aparece também questões que a gente tem que
demandar referente a direito, né? Não que eu seja gabaritada e capacitada para isso, não, mas a gente acaba fazendo esse intermédio também, não vai buscar, né, uma consultoria, vai buscar um profissional que possa te dar um suporte. Então, é legal a gente também estar ciente dessas leis, dessa dinâmica toda, para que a gente venha saber orientar os nossos pacientes também. E, assim, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por toda essa troca, porque é uma via de mão dupla, né? Uhum. Cada dia, né, Deli? Cada convidado que a gente tem aqui, que senta aqui nessa cadeirinha, é uma troca, né? Eu que agradeço a senhora, a Isabelle, a toda a equipe. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu sei que tem muita gente e muito assunto, né? Para a doutora enfrentar e discutir aí com a galera. Mas já me disponho. Muito obrigada, futuramente, doutor, em uma nova agenda, que não direito de família, mas outras abordagens. Sim. Eu atuo também no direito administrativo, na seara consumerista, no direito criminal, eventualmente, em demandas assim mais específicas. Mas como a gente relacionou essa abordagem da questão terapêutica, da questão das questões mentais com o direito de família, a gente explorou mais esse tema aqui hoje e me coloco à disposição de vocês aí. Muito obrigada, doutor, com certeza contribuiu bem. E fala, doutor, aí, deixa aí para a galerinha que se interessou pela fala do doutor, suas redes sociais, o canal de contato, o nosso Instagram é o Matheus Vieira LF, como eu mencionei aqui, é um Instagram pessoal e profissional, justamente porque eu adoto essa abordagem de... Perfeito. A gente também tem família, sim, a gente também é humano. Então lá você não vai encontrar só lei, só questão jurídica. Vai ver a vida, o dia a dia do doutor também, né? Perfeito. E aí eu fico mesclando ali atuação profissional com vida em família. Esse é o nosso Instagram. Vocês podem entrar em contato por lá. Perfeito. Lá tem o telefone, tudo direitinho? Contato, e-mail, perfeito, landing page. Perfeito. E aí é só clicar lá e a gente está disponível aí para o que for necessário. Perfeito. Beli? Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso PodPice. Nosso muito obrigada ao doutor Matheus Vieira por compartilhar sua trajetória, conhecimento e que vocês e a vocês que nos acompanham até aqui, não percam nossos próximos episódios.